Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo do tema de programação C++, aqui no canal Simplificando Engenharia. Eu sou o Heitor e hoje eu vou estar falando um pouco do for, que é um laço, nada mais que um laço de repetição. O for do inglês para o português se traduz como para, em favor de. E aqui no nosso código a gente tem as duas bibliotecas que a gente vai estar usando. Aqui a gente tem o iostream, que é a biblioteca padrão do nosso C++, e o locale. O locale serve para a gente vir aqui e escrever set locale e colocar lc_all, e caso o sistema do seu computador já esteja em português, você não precisa preencher nada aqui. Mas caso seja necessário para aparecer acentos e cedilha, você pode escrever português caso tenha algum problema. No meu caso, o meu computador já está configurado. Aqui a gente tem o nosso for e como ele funciona. Primeiro, nesse primeiro ponto e vírgula que a gente tem aqui, a gente tem o que? A declaração da variável. Essa variável não necessariamente precisa ser declarada aqui. Ela pode ser, por exemplo, declarada fora do nosso int main, como aqui, por exemplo, e só ser utilizada aqui dentro, ok? Então, a gente pode tanto declarar aqui dentro quanto aqui fora. Não precisa ser aqui fora também. Você pode declarar o seu int i só dentro do main. Então, só a sua função main vai rodar ele. Enfim, a gente tem aqui o i começando, o int i começando no 1. O que isso quer dizer? Quando o nosso for executado, ele vai começar com o nosso i, nossa variável aqui, a partir do 1. E o que ele vai fazer? Ele vai depois, nesse segundo ponto e vírgula aqui, nessa segunda aqui, verificar uma condição. O que é a condição aqui no caso? Ele está vendo se nosso i ele é menor ou igual a 10. E se essa condição for verdadeira, no caso, como ele está começando em 1, ela é verdadeira no começo. Caso essa condição seja verdadeira, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro dessas duas chaves. Então você tem o i que começa no 1, ou seja, ele é menor que 10, menor ou igual a 10. Então ele executa isso aqui. Quando ele executa esse aqui, o que acontece? Quando ele termina de executar o que tem dentro da chave, ele vai fazer isso aqui, que a gente chama de incremento. Muitas vezes você pode ver dessa maneira, que ele está fazendo uma soma no próprio i, ele está pegando o i, pegando o valor dele atual e somando com mais 2, e colocando no próprio i. Então ele aumenta de 2 em 2. Você pode ver também outras maneiras de escrever isso aqui, sendo i++, que é o incremento padrão de mais 1 no seu i. Então, se, por exemplo, a gente roda aqui, olha o que a gente tem. A gente tem i igual a 1, ou seja, ele é menor que 10, menor ou igual a 10, ele imprime o i. O i depois aumenta em 1, vai para 2. O que é o 2? Menor que 10, então ele imprime também. E isso até o 10. Se a gente vem aqui no nosso código e muda para o jeito que estava antes, que é o i mais 2, a gente roda aqui o código e o que a gente vê? Ele imprimiu 1, beleza, é o nosso primeiro valor aqui, ele satisfaz a condição, e depois ele imprime o 3, por quê? Porque depois que o i é impresso, ele vem para o incremento dele, ou decremento, ok, gente? Você pode subtrair aqui também, fazer divisão, ou qualquer outro tipo de conta que foi explicado no vídeo de operadores matemáticos. No caso, quando ele chega no 9 e ele imprime o 9 aqui, o que acontece? Ele vai para 11, ou seja, ele deixa de ser menor ou igual a 10. Então o nosso for ele simplesmente acaba. Ok? E a gente tem um for que também funciona dentro do outro. Então se a gente vem aqui e coloca, por exemplo, um for do int i começando em 1, enquanto o i for menor ou igual a 2, ele vai ter um incremento aqui. O que acontece? O nosso cout, ele roda um cout do valor externo, que é o nosso i. Só que depois que ele roda ele imprime o nosso i no terminal, ele vai rodar outro for para o nosso j, que é um valor interno, que é o valor aninhado. Então você vê aqui que ele roda o i, e o nosso i é 1, ele roda o cout do i, então ele imprime 1, e depois ele vai imprimir para cada valor de j até ele voltar para o i para imprimir o segundo, depois ele vai imprimir o j, e depois ele vai parar porque o nosso i vai ser igual a 3. Vamos rodar aqui para ver, e a gente vê aqui, ó.
externo 1, ele imprime o interno 1, 2 e 3, e quando o interno 1, 2 e 3 acaba, ele volta para o nosso for aqui que não acabou, ele ainda é verdadeiro, porque o nosso i se tornou 2, que é mostrado aqui, ó, externo 2, aí interno 1, 2 e 3. Bom, e é isso, gente. Acompanhe o canal aí, terão mais vídeos saindo. Lembre de compartilhar, apoiar na rede social, aqui o próprio YouTube e no Instagram, que está na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês na próxima. Tchau.